Divórcio definitivo. Seu arrependimento começou. A casa estava em silêncio. Um silêncio diferente, pesado, do tipo que faz a gente perceber cada tic-tac do relógio na parede. Roberto sentou-se à mesa da cozinha, as mãos envolvendo uma xícara de café que já esfriara fazia tempo. A aliança que antes ocupava seu dedo esquerdo agora descansava em uma gaveta junto com as memórias de 15 anos que pareciam ter evaporado em questão de meses. Divórcio definitivo. As palavras ecoavam na sua mente como um veredicto sem apelação. Mas será que era mesmo o fim? Ou apenas o começo de algo que ele ainda não conseguia enxergar? Às vezes, o arrependimento não chega no momento da partida. Ele vem depois, nas manhãs vazias, no cheiro que falta na casa, no riso que não ecoa mais pelos corredores. E quando chega, transforma tudo. Esta é uma história sobre perdas que ensinam, sobre orgulho que cede, sobre segundas chances que nascem exatamente quando achamos que já é tarde demais. Antes de continuarmos essa jornada juntos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E nos comentários conte de onde você nos acompanha hoje. Sua presença aqui importa, muito. Agora, vamos em frente. Roberto tinha 43 anos quando a vida que conhecia desmoronou. Não foi dramático, não houve gritos nem portas batendo. Foi silencioso, como uma vela que se apaga sem que ninguém perceba. Um dia, Fernanda simplesmente disse que não aguentava mais se sentir invisível dentro do próprio casamento. Ele tentou argumentar. Disse que trabalhava tanto justamente por eles, que cada hora extra, cada fim de semana no escritório, era pelo futuro que construiriam juntos. Mas Fernanda apenas balançou a cabeça, os olhos cansados, refletindo uma tristeza antiga. A gente não precisa de um futuro perfeito, Roberto. A gente precisava de um presente real. E então, ela partiu. Agora, 3 meses depois, Roberto acordava todos os dias na mesma casa, onde construíram tantas lembranças. Só que tudo parecia menor, mais frio, como se as paredes tivessem se aproximado durante a noite. A cidade onde viviam era dessas que todo mundo conhece todo mundo. Santa Vitória não passava de 20.000 habitantes, empoeirada no interior, com suas ruas de paralelepípedo e praça central, onde os aposentados jogavam dominó às tardes. Roberto trabalhava como gerente em uma cooperativa agrícola. Era respeitado, cumprimentado na rua, convidado para churrascos de domingo. Mas agora, quando caminhava pela calçada da padaria ou parava no mercadinho, sentia os olhares de pena, as cabeças que se viravam, os sussurros que começavam quando ele passava. Coitado do Roberto. Quem diria, né? Pareciam tão felizes. Ele voltava para casa e encontrava sempre a mesma cena. O sofá vazio, onde Fernanda costumava se enroscar com um livro. A cozinha organizada demais, sem os temperos espalhados, sem o rádio ligado na estação de MPB que ela adorava. O silêncio era ensurdecedor. Nos primeiros dias, Roberto tentou manter a rotina como se nada tivesse mudado. Acordava no mesmo horário, preparava café, seguia para o trabalho, voltava ao entardecer, mas a casa o recebia com uma frieza que doía no peito. As noites eram as piores. Ele deitava na cama, no lado que sempre fora seu, porque mesmo depois de tudo, não conseguia ocupar o espaço dela, e ficava encarando o teto até o sono vir, quase sempre depois das 3 da manhã. O relógio na mesa de cabeceira parecia demorar mais desde que ela se foi. Cada segundo era uma eternidade, cada hora um pequeno deserto que precisava atravessar sozinho. Roberto nunca se considerou um homem emotivo. Crescera aprendendo que homem não chora, não reclama, não demonstra fraqueza. Então engolia o nó na garganta e fingia que estava tudo bem. Mas havia momentos em que a máscara caía, como naquela tarde de terça-feira, quando abriu a geladeira e viu o pote de geleia de amora que Fernanda fazia todos os verões.
Ela dizia que a receita viera da avó, que era segredo de família, que cada colherada guardava memórias de infância. Ele pegou o pote, examinou o rótulo escrito à mão com aquela letra redonda e caprichada que era tão dela. E sem entender bem o porquê, começou a chorar. Ali, sozinho na cozinha, às 4 da tarde, Roberto chorou como não chorava desde criança. Chorou pela mulher que amava e não soube amar direito, pelos aniversários que esqueceu, pelas conversas que adiou, pelos abraços que não deu porque estava cansado, ocupado, pensando em resolver problemas do trabalho. Chorou porque finalmente entendeu o que ela quis dizer naquele último dia. Ele não precisava ser perfeito, só precisava estar presente. E agora era tarde. Ou será que não? Foi no início de outono quando algo mudou. As árvores da Praça Central começavam a perder as folhas, pintando o chão com tons de ferrugem e ouro. Roberto caminhava distraidamente depois do trabalho, sem destino certo, apenas evitando voltar para casa mais cedo que o necessário. Foi quando viu Dona Lourdes sentada no banco debaixo do ipê. Ela tinha quase 80 anos, viúva há mais de uma década, conhecida na cidade por seus conselhos sábios e pelo bolo de fubá que vendia nas festas da igreja. Roberto a conhecia desde criança. "Boa tarde, Dona Lourdes." "Roberto, meu filho, vem cá, senta um pouco comigo." Ele hesitou, mas algo no sorriso gentil da senhora o fez obedecer. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento lento da praça. Crianças brincando, casais caminhando de mãos dadas. A vida seguindo seu curso. "Tá com cara de quem carrega o mundo nas costas", Dona Lourdes disse, sem olhar para ele. Roberto deu um riso sem graça. "É mais ou menos isso mesmo. Deixa eu te contar uma coisa, filho." A voz dela era macia, como um cobertor quente em dia frio. "Quando meu Antônio morreu, eu pensei que tinha acabado. 50 anos de casamento, imagina? Metade da minha vida foi ao lado dele." Ela fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto distante. "Nos primeiros meses, eu só queria que o tempo voltasse. Ficava pensando em tudo que podia ter feito diferente. As brigas bobas, as palavras duras, as vezes que fui dormir de costas para ele por puro orgulho." Roberto sentiu um aperto no peito. "Mas sabe o que aprendi, Roberto? Que o tempo não volta. Mas a gente sim. A gente sempre pode voltar. Voltar a ser quem a gente deveria ter sido desde o começo. Mas no meu caso, Dona Lourdes, já é tarde. A Fernanda, ela já refez a vida dela." A senhora finalmente o encarou, e havia uma luz serena em seus olhos. "Você tem certeza disso? Ou é o seu medo falando?" Roberto não soube o que responder. Dona Lourdes se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. "Pensa numa coisa, meu filho. O que você tem a perder tentando ser a pessoa que ela merecia ter ao lado? Mesmo que não voltem a ficar juntos, você vai se tornar um homem melhor. E isso ninguém tira de você." Ela caminhou devagar em direção à igreja, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos. E pela primeira vez em 3 meses, ele sentiu algo diferente do vazio. Sentiu uma centelha, pequena, tímida, mas estava lá. Uma vontade de ser melhor, de tentar de novo, de se tornar o homem que Fernanda sempre viu nele, mas que ele insistia em esconder atrás das desculpas e do trabalho. A mudança não veio de uma hora para outra. Foi gradual, discreta, como as primeiras luzes da aurora que ninguém percebe até que o dia já está começando. Roberto começou pequeno. No sábado seguinte, acordou cedo e decidiu arrumar a casa de verdade. Não apenas passar um pano ou juntar as coisas, mas limpar, organizar, abrir as janelas e deixar o sol da manhã entrar. Enquanto esfregava o chão da cozinha, encontrou um ímã de geladeira em formato de coração que Fernanda trouxera de uma viagem a Campos do Jordão. Eles tinham ido para comemorar 10 anos de casamento. Ficaram num chalé pequeno, caminharam de mãos dadas pela cidade, tomaram chocolate quente na varanda enquanto a chuva caía lá fora.
Ele fixou o ímã de volta na geladeira, não como lembrança de dor, mas como promessa de que aqueles momentos tinham existido e eram reais. Nas semanas seguintes, Roberto passou a cozinhar para si mesmo, nada muito elaborado. Arroz, feijão, um bife, uma salada. Mas era diferente de pedir comida pronta ou esquentar congelados. Era cuidar de si, era dizer, eu mereço esse tempo, eu mereço esse cuidado. Retomou também um velho projeto que tinha abandonado anos atrás. Quando eram noivos, Roberto gostava de trabalhar com madeira, construía pequenos objetos, porta-retratos, caixas, banquinhos. Fernanda adorava, dizia que ele tinha mãos de artista. Mas com o tempo, o trabalho engoliu seus fins de semana, e a marcenaria improvisada no quintal foi ficando esquecida, coberta de pó e teias de aranha. Agora, ele voltou, limpou as ferramentas, comprou madeira nova e começou a construir uma pequena estante. Não sabia bem para quê. Talvez fosse apenas o prazer de ver algo bonito nascendo de suas próprias mãos. Algo que não fosse relacionado a planilhas, reuniões ou metas de produção. Algo humano. Uma tarde, enquanto lixava a madeira, percebeu que estava assobiando uma música antiga, uma que Fernanda costumava cantar enquanto preparava o café da manhã. Roberto parou, surpreso consigo mesmo. Fazia meses que não assobiava, mas a jornada não era linear. Houve dias em que Roberto acordava com o peso de sempre no peito. Dias em que a casa parecia ainda mais vazia e a vontade de desistir de tudo batia forte. Foi numa dessas manhãs que ele encontrou Fernando, seu melhor amigo desde a adolescência, na padaria. E aí, parceiro, quanto tempo? Fernando deu um tapinha nas costas dele, sorriso largo no rosto. Tá sumido, hein? É, andei meio ocupado. Ocupado ou se escondendo? Roberto deu um meio sorriso. Fernando sempre fora direto. Sentaram-se numa mesinha no canto, pedindo café e pão na chapa. A conversa começou leve. Futebol, trabalho, clima. Mas não demorou para Fernando ir ao ponto. Soube que você está tentando reconquistar a Fernanda. Roberto quase engasgou com o café. Como você... Cidade pequena, irmão. Todo mundo sabe de tudo. Fernando se inclinou para a frente. E olha, vou ser sincero com você porque somos amigos de verdade. Acho que você está perdendo seu tempo. O que você quer dizer? Cara, ela te deixou. Assinou o divórcio, virou a página. E você aqui, se iludindo, achando que se virar um cara melhor ela vai voltar correndo? Fernando balançou a cabeça. Não funciona assim, Roberto. Você vai acabar se machucando mais ainda. As palavras atingiram Roberto como socos. E o que você sugere? Que eu desista? Sugiro que você siga em frente. Conhece gente nova. A Simone, prima da minha esposa, está solteira. Mulher bonita, inteligente. Posso apresentar vocês. Roberto ficou em silêncio, mexendo o café já frio. Eu não quero conhecer ninguém, Fernando. Então quer ficar se martirizando pelo resto da vida? Não é martírio, é tentar consertar o que quebrei. Fernando suspirou, claramente frustrado. Você não quebrou sozinho, cara. Casamento é de dois. Ela também teve responsabilidade nisso. Mas eu fui o principal responsável. Eu sei disso agora. Ah, é? E desde quando você virou esse cara iluminado que enxerga todos os próprios erros? Havia um toque de sarcasmo na voz de Fernando. Cuidado, Roberto. Às vezes a gente se culpa demais, só para não encarar a realidade, que talvez aquela pessoa simplesmente não fosse mais a certa pra gente. Roberto terminou o café de um gole, já morno e amargo. Obrigado pela preocupação, Fernando. De verdade, mas eu preciso tentar. Tá bom, mas não diz que não avisei. Fernando levantou as mãos em rendição. Só não deixa isso te consumir, certo? Naquela noite, deitado na cama, Roberto ficou revirando a conversa na cabeça. E se Fernando estivesse certo? E se ele estava sendo ridículo, patético até, ao acreditar que ainda havia chance? E se Fernanda realmente tinha virado a página e seguido em frente, enquanto ele ficava preso no passado?
A dúvida era uma serpente que se enroscava em volta de seus pensamentos, apertando, sufocando. O orgulho sussurrava: desiste, preserve sua dignidade. O medo ecoava: você vai se machucar de novo. Roberto virou-se na cama, encarando o vazio ao seu lado. E quase acreditou nessas vozes. Quase. O domingo amanheceu com chuva, uma daquelas chuvas finas e persistentes que parecem não ter pressa em ir embora. Roberto acordou com o som das gotas batendo no telhado, um ritmo constante e curiosamente reconfortante. Fez café, sentou-se na varanda coberta dos fundos, onde costumava tomar chimarrão com Fernanda nas manhãs de fim de semana. Ficou ali, apenas observando a chuva cair sobre o pequeno jardim que ela plantara com tanto carinho. As roseiras que ela podava todo mês, o canteiro de temperos que ela dizia ser seu pequeno tesouro culinário, tudo ainda estava lá, meio abandonado, é verdade, mas vivo, resistindo. E foi naquele momento, sem que esperasse, que veio a clareza. Não como um raio, não como uma revelação divina em letras de fogo, mas como a chuva, suave, constante, penetrante. Roberto entendeu algo fundamental. Não se tratava de reconquistar Fernanda. Tratava-se de ser digno dela. De ser digno do amor que ela ofereceu durante todos aqueles anos e que ele, em sua cegueira, não soube valorizar. Tratava-se de se tornar o homem que ele deveria sempre ter sido, não por ela. Não para impressioná-la, mas porque era o certo, porque amor verdadeiro não é posse, é entrega, é cuidado, é presença. E ele não estivera presente, estivera próximo sim, dormindo ao lado dela todas as noites, sentando à mesma mesa, dividindo a mesma casa. Mas presente? Verdadeiramente presente com o coração e a alma? Não. E Fernanda merecia mais. Merecia alguém que a olhasse não como parte da mobília, não como a pessoa que sempre estaria lá de qualquer jeito, mas como o milagre que ela era. Uma mulher forte, generosa, paciente, que o amou mesmo quando ele não era fácil de amar, que esperou, que acreditou, que tentou, até que não pôde mais. Roberto sentiu as lágrimas descerem pelo rosto, misturando-se com a névoa úmida que vinha do jardim. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de compreensão, de gratidão até, porque Fernanda, ao partir, dera a ele o maior presente possível, a chance de acordar, de parar de viver no piloto automático, de escolher conscientemente que tipo de homem ele queria ser. A chuva continuou caindo, suave e persistente, e dentro de Roberto, algo que estivera congelado durante anos começou finalmente a descongelar. Levou mais 2 semanas para Roberto juntar coragem. 2 semanas de noites em claro, de rascunhos amassados no lixo, de palavras escritas e apagadas, escritas de novo, nunca satisfatórias o suficiente. Como se colocar em palavras 15 anos de vida compartilhada, de erros cometidos, de amor que sempre esteve lá, mas que ele não soube expressar. No final, ele desistiu de ser eloquente. Decidiu apenas ser verdadeiro. Na última sexta-feira de outono, Roberto vestiu a camisa azul clara, que Fernanda sempre disse combinar com seus olhos. Penteou o cabelo com cuidado. Olhou-se no espelho e viu um homem diferente daquele de 3 meses atrás. Mais magro, mais cansado talvez, mas também mais inteiro. Fernanda morava agora num apartamento pequeno no centro da cidade, a 3 quadras da praça. Roberto sabia, porque via o endereço nos documentos do divórcio, mas nunca tivera coragem de ir até lá. Até aquele dia. Às 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e roxo, ele bateu à porta. O coração martelava tão forte que parecia querer sair do peito. A porta se abriu, e lá estava ela, Fernanda, com o cabelo preso num rabo de cavalo solto, usando uma blusa simples e calça jeans, sem maquiagem, bonita do jeito que sempre fora bonita, natural, sem esforço. A surpresa no rosto dela foi seguida rapidamente por cautela. Roberto? Oi, Fernanda?
A voz dele saiu mais rouca que pretendia. Desculpa aparecer assim sem avisar. Eu precisava falar com você. Ela hesitou. Roberto viu a indecisão nos olhos dela. Fechar a porta, convidá-lo a entrar, mandar embora. Por favor, ele acrescentou, não vai demorar. Eu só preciso que você me escute, uma última vez. Algo no tom dele deve ter tocado Fernanda, porque ela deu um passo para trás, abrindo espaço. Tá bom, entra. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Fernanda sempre tivera talento para transformar qualquer lugar em lar. Almofadas coloridas no sofá, plantas nas janelas, fotografias nas paredes. Roberto notou que nenhuma das fotos era deles dois. Sentaram-se na pequena sala de estar. Fernanda de braços cruzados, claramente desconfortável. Roberto com as mãos suadas, buscando as palavras certas. Eu não vim aqui pedir para você voltar. Ele começou. E viu a surpresa no rosto dela. Não. Quer dizer, seria mentira dizer que não quero. Claro que quero. Mas não é por isso que estou aqui. Fernanda franziu a testa confusa. Roberto respirou fundo. Estou aqui para pedir desculpas. De verdade. Não desculpa de quem quer consertar as coisas para voltar ao que era, mas desculpa de quem finalmente entendeu. Entendeu o quê? Entendi que você tinha razão. Em tudo. Ele sentiu a voz embargada, mas continuou. Eu não estava presente. Eu achava que trabalhar, ganhar dinheiro, garantir estabilidade era o bastante. Mas não era. Roberto, me deixa terminar, por favor. Ele limpou a garganta. Você me dizia, não uma vez, não duas. Quantas vezes você disse que queria mais tempo comigo, que queria conversas de verdade e não só relatos do dia, que queria que eu olhasse para você como eu olhava no começo? Fernanda desviou o olhar, os olhos marejados. E eu sempre arrumava uma desculpa. Roberto continuou. Sempre tinha um projeto urgente, uma reunião importante, um problema para resolver. Como se você fosse ficar lá para sempre, esperando. Como se amor fosse algo garantido, que não precisa ser cuidado. Você me fez sentir invisível, Fernanda disse a voz baixa. Na minha própria casa, eu me sentia sozinha. Eu sei, e me desculpa. Me desculpa por ter desperdiçado 15 anos que podiam ter sido incríveis. Que eram incríveis, mas que eu não soube valorizar. O silêncio entre eles era denso, carregado de anos de não ditos. Por que você está me dizendo isso agora, Roberto? Fernanda finalmente o encarou. O que você espera que eu faça com isso? Nada. Não espero nada. Ele disse com sinceridade absoluta. Só precisava que você soubesse, que você não passou todos esses anos sendo louca ou exigente demais, que o problema sempre foi meu, minha cegueira, minha estupidez em não ver o presente que eu tinha à minha frente. Fernanda limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Você mudou. Estou tentando. Todo dia. Não por você, mas porque finalmente entendi que eu precisava mudar por mim mesmo, para ser alguém digno de ser amado. Por você, por alguém ou simplesmente por mim. Roberto se levantou, sabendo que precisava ir embora antes que perdesse a coragem. Só mais uma coisa, ele disse, tirando um pequeno embrulho do bolso. Terminei isso semana passada. Ele colocou o pacote na mesinha de centro. Fernanda olhou curiosa, mas não tocou. É uma estante pequena, para livros. Lembra que você sempre queria uma para os romances que colecionava, mas eu nunca achava tempo de fazer? Ele sorriu tristemente. Bom, eu achei tempo. Finalmente! Ele caminhou até a porta, cada passo pesando 1 tonelada. Roberto! A voz dela o deteve. Ele se virou. Fernanda estava de pé agora, segurando o embrulho. Os olhos vermelhos, mas com algo neles que ele não via fazia muito tempo. Não era amor, ainda não, mas era possibilidade. Obrigada, ela disse simplesmente. Roberto acenou com a cabeça e saiu. Do lado de fora, a noite estava caindo completamente. O ar fresco de outono encheu seus pulmões. E pela primeira vez em meses, talvez em anos, Roberto se sentiu leve. Não porque tinha certeza de que Fernanda voltaria,
Não porque tinha garantias de final feliz, mas porque tinha feito a coisa certa. E isso, descobriu, valia mais do que qualquer certeza. As semanas que se seguiram foram estranhas. Roberto não sabia se Fernanda tinha gostado da estante, se tinha colocado os livros nela, se tinha simplesmente dado para alguém ou jogado fora. Não importava, ele dizia a si mesmo. O gesto não fora condicional, fora um ponto final necessário, mas a vida tem seus mistérios e suas graças. Foi numa tarde de sábado, quase um mês depois, que Roberto estava na Praça Central, no mesmo banco onde Dona Lourdes lhe dera aquele conselho que mudara tudo. E foi ali que Fernanda o encontrou. Ela se sentou ao lado dele sem pedir licença, como fazia quando ainda eram casados. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando as crianças brincando, os casais caminhando, a vida acontecendo ao redor. A estante ficou linda, Fernanda disse finalmente. Perfeita para minha coleção. Roberto sorriu. Fico feliz. Sabe o que mais me tocou? O quê? Que você lembrou qual era a madeira que eu gostava. Cerejeira. Você prestou atenção. Sempre prestei atenção, Fernanda. Só não mostrava. Ela o olhou de lado. Você tá diferente. Eu sei. Não é só aparência. Sei lá, é como se você tivesse acordado. Foi exatamente isso que aconteceu. Roberto se virou para ela. E foi você quem me acordou. Quando partiu, quando disse que não aguentava mais, foi o choque que eu precisava. Fernanda suspirou, olhando para as próprias mãos. Eu não fui embora porque deixei de te amar, Roberto. Fui porque estava me perdendo, esquecendo quem eu era, virando só a esposa do Roberto, sabe? E isso não era culpa sua, era minha também, por permitir. Você tem razão. Eu não quero voltar para o que era, ela disse, a voz firme. Não quero retomar aquele casamento, aquela dinâmica, aquela vida. O coração de Roberto apertou, mas ele acenou. Eu entendo. Mas ela hesitou, e ele viu vulnerabilidade naqueles olhos que conhecia tão bem. Mas também não sei se consigo virar completamente essa página. Não sei se quero. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez a gente possa começar de novo, diferente, sem pressão, sem expectativas enormes. Só ver no que dá, conhecer um ao outro de novo, do jeito certo dessa vez. Roberto sentiu algo florescer no peito. Não era a euforia que imaginara sentir num momento como esse. Era algo mais profundo, mais sereno. Era esperança, real e madura. Eu adoraria isso, ele disse. Adoraria ter a chance de te conhecer de novo, de fazer direito. E de eu fazer direito também, Fernanda adicionou. Porque eu também errei, Roberto. Também fui omissa em muitas coisas. Também não soube comunicar direito o que sentia até que fosse tarde demais. Eles se olharam, e havia entre eles uma compreensão nova. Uma igualdade que nunca tivera antes. Não eram mais apenas marido e esposa presos numa dinâmica antiga e desgastada. Eram duas pessoas adultas, machucadas, imperfeitas, mas dispostas a tentar de novo, sabendo que não havia garantias, sabendo que seria difícil, mas querendo mesmo assim. Então, Fernanda disse com um sorriso tímido que iluminou o rosto inteiro, que tal começarmos com um café? Conheço um lugar novo que abriu perto da igreja. Roberto se levantou, estendendo a mão para ela. Adoraria conhecer. E ali, na Praça Central de Santa Vitória, sob o céu alaranjado do entardecer, dois corações feridos deram o primeiro passo de uma jornada nova. Não de volta ao que era, mas em direção ao que podia ser. Meses depois, numa noite tranquila de primavera, Roberto e Fernanda jantavam na varanda da casa que já não parecia tão vazia. Eles haviam decidido ir devagar. Roberto manteve seu apartamento por enquanto, mas passavam fins de semana juntos. Jantavam durante a semana, conversavam, de verdade, sobre tudo. Sobre sonhos, medos, expectativas, sobre quem eram agora e não quem tinham sido 15 anos atrás. Havia discussões, claro,
momentos difíceis, velhos padrões tentando se infiltrar de volta. Mas havia também uma consciência nova, uma vigilância amorosa que dizia: não vamos voltar àquele lugar, vamos criar algo novo juntos. Naquela noite, enquanto dividiam uma pizza e riam de alguma bobagem na TV, Fernanda olhou para Roberto e disse: você sabe que estou orgulhosa de você? Ele parou surpreso. Do quê? De você ter tido coragem, de mudar, de admitir que estava errado. Não é fácil para ninguém, mas especialmente para homens da sua geração. E tentar novamente continuar. Você fez isso. Você realmente mudou. Roberto sentiu o peito aquecer. Eu tinha que mudar, Fernanda. Não por você, mas porque eu não conseguia mais viver daquele jeito. Dormindo, mas nunca descansando. Trabalhando, mas nunca satisfeito. Ao lado de alguém, mas sempre sozinho. Ela pegou a mão dele sobre a mesa, entrelaçando os dedos. A gente perdeu muito tempo, né? Perdemos, mas também ganhamos algo. Ganhamos sabedoria, ganhamos humildade, ganhamos a chance de fazer diferente. Você acha que vamos conseguir? Havia insegurança na voz dela. Você acha que dessa vez vai dar certo? Roberto pensou por um momento antes de responder. Não sei. E acho que tá tudo bem não saber. A vida não vem com garantias, Fernanda. Mas o que eu sei é que hoje, neste momento, eu escolho você. Escolho estar presente. Escolho te ver, te ouvir, te valorizar. E amanhã vou escolher de novo. E no dia seguinte também. Fernanda sorriu, os olhos brilhando com lágrimas que não chegaram a cair. Então eu também te escolho, hoje e amanhã. E vamos ver até onde essa escolha nos leva. Do lado de fora, o jardim que Fernanda plantara anos atrás florescia com vigor renovado. Roberto tinha voltado a cuidar dele nas últimas semanas, regando, podando, plantando mudas novas ao lado das antigas. Era uma metáfora perfeita, pensou ele. Algumas plantas tinham morrido durante o inverno da separação, mas outras resistiram. E as novas mudas traziam cores diferentes, aromas diferentes. O jardim não era mais o mesmo de antes, era melhor, mais rico, mais consciente, como eles. Às vezes o fim não é realmente o fim, é apenas o fim de um capítulo, de uma versão de nós mesmos que precisava morrer para que uma nova pudesse nascer. O divórcio de Roberto e Fernanda poderia ter sido o ponto final definitivo, e para muitos casais, talvez seja mesmo. E tudo bem. Nem toda história é para ser reescrita. Mas o que a jornada deles nos ensina não é que todo amor pode ser salvo, é que toda pessoa pode ser transformada. Que o arrependimento verdadeiro não é um sentimento passivo de culpa e remorso, é uma força ativa de mudança. É olhar no espelho e decidir ser diferente, não pelas expectativas dos outros, mas porque você finalmente entendeu que merece ser alguém melhor. É perceber que amar não é possuir, não é ter alguém garantido. É escolher todos os dias ser digno do amor que recebemos. E que às vezes as perdas mais dolorosas carregam os presentes mais preciosos. A chance de acordar, de realmente ver, de parar de viver no piloto automático e começar a viver de verdade. Roberto não reconquistou Fernanda com grandes gestos românticos ou promessas vazias. Ele reconquistou a si mesmo primeiro. Tornou-se o homem que ela sempre viu nele, mas que ele insistia em manter escondido. E ao fazer isso, criou o espaço para que algo novo florescesse entre eles. Não a volta ao passado, mas a construção de um futuro consciente, escolhido, valorizado. Porque no final das contas, o amor não é um sentimento que simplesmente acontece e depois acaba. É uma decisão diária, constante, de ver o outro, de estar presente, de cultivar com paciência e dedicação aquilo que é precioso. E quando dois corações decidem fazer isso juntos, mesmo depois de terem se perdido, mesmo depois da dor, mesmo depois do fim, aí acontece algo mágico.
Não é o recomeço perfeito dos contos de fada. É o recomeço real da vida, com suas imperfeições, suas dúvidas, seus medos, mas também com suas possibilidades infinitas, porque o arrependimento, quando é verdadeiro, não paralisa. Ele transforma, e a transformação é sempre o primeiro passo para a redenção. Se essa história tocou algo dentro de você hoje, se você se viu em Roberto, em Fernanda ou em alguém que você conhece, se você carrega arrependimentos, mágoas ou simplesmente a saudade de algo que poderia ter sido diferente, saiba disso. Nunca é tarde demais para mudar. Não necessariamente para recuperar o que foi perdido, porque algumas portas realmente se fecham, e tudo bem, mas para se tornar alguém melhor, para acordar, para viver com mais presença, mais gratidão, mais amor. O passado não pode ser reescrito, mas o futuro ainda está em branco, esperando que você pegue a caneta e comece a escrever uma história nova, uma história consciente. Uma história em que você não deixa para amanhã o abraço que pode dar hoje, em que você não adia a conversa importante porque está cansado, em que você olha nos olhos das pessoas que ama e realmente as vê. Porque no final, quando tudo passar, não são as horas extras no trabalho que vão importar. Não são as conquistas materiais ou o reconhecimento profissional. São os momentos, os pequenos gestos, as escolhas diárias de estar presente, de amar enquanto ainda há tempo. Se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Deixe nos comentários sua mensagem de esperança, sua história de recomeço, seu testemunho de que é possível, sim, mudar. E se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e renovam a fé na capacidade humana de se transformar. Porque o arrependimento, quando chega acompanhado de ação, não é o fim, é o começo de tudo.